Olá a todos, olá Dr. Lightman, Dr. Lightman, olá. Continuamos a nossa série de conversas nos estados espirituais e o nosso tópico para hoje é o estilhaçamento dos vasos. Vasos que significam os nossos desejos. E hoje vamos tentar descobrir o que é o estilhaçamento, o que são os nossos desejos estilhaçados, porque nós não sentimos que os nossos desejos estão estilhaçados. E como isto fala de estados espirituais, não tem relação com o tempo, então a primeira pergunta é o que é o estilhaçamento dos vasos? Vasos Kelim, em hebraico, que é um conceito cabalístico, portanto vamos deixá-lo assim. Kelim, que significam desejos. Por favor, Dr. Lightman, há desejos, o homem tem muitos desejos, vários tipos, e o desejo principal, que inclui o outro, todos os outros desejos nele, é o desejo para receber prazer para seu próprio benefício. Esse é o principal desejo, ou então chamemos-lhe o ego do homem. E estes desejos existem em diferentes medidas em todas as pessoas. E cada pessoa é governada exatamente pelo seu desejo e pela capacidade de o concretizar. A pessoa nasce completamente egoísta. Devemos começar com as crianças pequenas e terminar praticamente com todas as pessoas no mundo. Mas uma criança não, apesar de gritar e exigir que os desejos sejam preenchidos, os adultos conseguem que não conseguem fazer tudo para preencher os seus desejos, podem tentar preenchê-los à custa dos outros e alguns não sabem o que fazer com eles. E depois o que acontece são conflitos, conflitos porque queremos preencher os nossos desejos e o mundo que nos rodeia, tudo à nossa volta, tudo o que está a rodear-nos, não concordam com isso. Portanto, o desejo de uma pessoa de se preencher, preencher o seu ego, encontra sempre alguma limitação ou mesmo contradição desse, desse ambiente circundante, das pessoas à sua volta. E o tempo todo tentamos entender como podemos preencher-nos de tal maneira que não vamos receber uma recusa dos outros. Em real, então, o desejo estilhaçado é um desejo que não está preenchido. Dr. Leitman, certo, os desejos podem ser de tal maneira que nós preenchemos, queremos preencher-nos e fazemos. Estes são desejos egoístas, na prática. E estes desejos existem em todas as pessoas, mas nem sempre podemos concretizá-los. E, portanto, a pessoa sofre porque não pode preencher os seus desejos, concretizá-los. E também temos o desejo, de nos preenchermos, que é concretizado na ação de doação ou através da ação de doação. Por exemplo, se amamos alguém, então a nossa ação externa pode ser uma ação de doação e não recepção, mas através disso recebemos prazer, concretizamos-nos. Por exemplo, damos um presente a alguém que amamos, etc. Mas ainda assim não é doação, mas recepção. Mas nós preenchemos a nós mesmos, fazemos isto pelo nosso benefício, não pelo benefício dos outros. Dar um presente a alguém, doar a alguém sem não receber algo em troca, sem preencher o nosso ego, é impossível. No nosso mundo, é impossível. Agora, a sabedoria da Kabbalah existe para nos ensinar como preencher outra pessoa sem receber nada em troca. Mas aqui já existem muitas condições diferentes. É uma ciência complexa. Era, era assim que eu colocaria. O desejo de receber prazer foi assim que foi criado em nós. O desejo de receber, o desejo de doar, receber para nós próprios, receber para o benefício dos outros, doar aos outros e doar por forma de deleitar-nos. Michael, então o estado em si próprio do estilhaçamento, pode explicá-lo?
Dr. Lightman, quando ou se o desejo da pessoa se deleitar à custa do outro aparece numa pessoa, então esse desejo não é proibido por ninguém e até é encorajado pelas pessoas, porque aí a pessoa não pensa em si próprio, não o faz por si próprio, mas pelo benefício dos outros. Portanto, se um desejo assim, um desejo completo, se de repente se inverte do desejo de receber pelo benefício do outro para o desejo de receber para si próprio, então este tipo de mudança na intenção é chamada de estilhaçamento. Michael, então o processo é que recebemos para nosso próprio benefício. Este receber para si próprio é um desejo estilhaçado. Dr. Lightman, certo. Michael também diz que o propósito deste estilhaçamento diz-se que aconteceu nos mundos espirituais e o seu propósito foi misturar as qualidades, os atributos do Criador e do ser criado. Dr. Lightman, o estilhaçamento aconteceu, como já tentei explicar, quando o desejo tinha a intenção não pelo seu próprio benefício, mas pelo benefício dos outros, e de repente essa intenção mudou para o seu próprio benefício. Esta mudança na intenção chama-se descida ou estilhaçamento do desejo. E por forma a corrigi-la, precisamos de uma força superior muito especial que possa mudar a intenção do desejo de receber para o seu benefício para a intenção de receber para o benefício dos outros. Michael, quando é que aconteceu o estilhaçamento no eixo do tempo? Dr. Lightman, o estilhaçamento aconteceu no início da criação, ou seja, antes do homem aparecer. E podemos dizer no início da criação do homem, havia um desejo pelo benefício dos outros que inverteu o desejo pelo seu próprio benefício. Michael, então são estados potenciais, Dr. Lightman, certo? Michael, então a pessoa tem de revelar tudo isto. Dr. Lightman, certo? Michael, então não estamos a falar de história. Dr. Lightman, não estamos a falar de história. Estamos a falar do desejo. Michael, então está tudo no desejo, imbuído em nós. Está tudo nos nossos genes e a certo ponto precisa de ficar revelado. Dr. Lightman, certo? Michael, que na pessoa apareceu a capacidade de receber não pelo seu benefício. Então primeiro temos que perceber que existe esse estado, a explorá-lo e depois receber pelo benefício dos outros. Qual é o truque aqui? É não receber para o seu benefício. Dr. Lightman, significa que usamos todas as nossas possibilidades, oportunidades para preencher os outros. E as pessoas, ao trabalharem desta forma, para se preencherem umas às outras, gerando um desejo comum, natural, e nesse desejo, a força superior torna-se revelada. E cada um em particular e todos juntos alcançam essa força superior e existem no seu nível de perfeição, plenitude e eternidade. Michael, isso não é egoísta? Não ouvimos agora que temos que revelar essa força e para isso não podemos receber para o nosso benefício. Dr. Lightman, estamos a caminhar nessa direção. A força superior, neste estado em que estamos, em que não estamos conectados, em que não estamos conectados uns com os outros, interconectados, recebemos apenas para receber apenas pelo benefício dos outros e do Criador, que ainda não existe. Então aí está o propósito da nossa criação e a nossa correção.
Michael, e esta mistura dos desejos do Criador e do ser criado, eu entendo que num determinado nível o ser criado não recebe, e então as características altruístas do Criador misturaram-se com as características egoístas do ser criado, e isso causou estilhaçamento, Dr. Lightman, certo? Isso causou estilhaçamento, ou seja, esse desejo que recebe pelo benefício dos outros, ou seja, para passar através dele toda a abundância superior e prazer e começar a receber por si mesmo, sem o passar pelos outros. Michael, podemos dizer no nosso mundo que este estilhaçamento é concretizado no facto de que cada pessoa não pode apenas receber, mas também pode dar, mas claro, com a intenção egoísta. E que graças a isto temos algum tipo de conexão entre nós, caso contrário não haveria conexão, e éramos como crianças pequenas sem contacto. Dr. Lightman, certo? Não se sentem, não se compreendem. Para tirarem algo ou darem algo, temos que sentir os outros. Michael, próxima pergunta. O estilhaçamento dos vasos, dos nossos desejos. Isto é, na verdade, um conceito cabalístico. Muitos daqueles que leram o Pentateuco, a Bíblia, compreendem a linguagem que usam ali. Na verdade, é muito simples. Dr. Lightman, se temos um desejo pelo benefício dos outros, esse desejo é considerado que tenha um propósito, é completo, e se esse desejo é direcionado para nós próprios, que como regra é contra os outros, então é chamado de estilhaçado. Mirella, então o pecado de Adão, do primeiro homem, é o estilhaçamento dos vasos? Dr. Lightman, sim, é exatamente disso que se trata. Que todos aqueles desejos que estavam nesse protótipo humano do homem, de Adão, que era um desejo que ainda não estava revestido num corpo de proteínas, esse desejo era apenas na forma de doação. E como resultado de diferentes ações que foram feitas sobre ele, transformou-se num desejo de receber, e isso é o estilhaçamento do Adão. Mirella, então Adão é o sistema dos nossos desejos, Dr. Lightman, certo? Havia um desejo e de repente começou a sentir-se que consistia de muitos elementos e partiu, estilhaçou. Ou seja, cada desejo que constituía esta totalidade, este único desejo, começou a querer receber para si próprio. E isso foi, na realidade, o pecado, o estilhaçamento de Adão. Michael, para compreender, ele comeu a maçã e aconteceu o pecado. O que é que isso tem a ver com a maçã? Dr. Lightman, nada na realidade. Michael, bem, mas assim, ainda assim é o que diz na história. Dr. Lightman, isso é por forma a colocá-lo em alguma coisa, o desejo da pessoa receber prazer. Michael, ok, vamos explorar talvez um pouco mais tarde. Então, o pecado de Adão é a linguagem das emoções e o estilhaçamento dos vasos, isto é uma linguagem cabalística, técnica. Dr. Lightman, certo, é o mesmo, mas explicado em diferentes linguagens. Michael, então, se bem compreendo, os cabalistas, eles revelaram de uma forma natural na natureza esta linguagem cabalística, estes termos, para que a pessoa não tivesse nenhuma outra associação, ou seja, para a nossa geração, isto é a linguagem certa. Caso contrário, podemos imaginar para nós próprios Adão a comer uma maçã e alguém a comer uma. Isso desliga-me da imagem geral. Outro lado, bem, sim, hoje em dia ninguém acredita, nem pode acreditar, é completamente irrealista, mas na realidade, antigamente as pessoas acreditavam, e se calhar ainda hoje ainda há alguns que acreditam, Michael, mas é uma linguagem especial, é um código. Dr. Lightman, sim, claro. Os cabalistas, através destas histórias, explicaram as leis mais complexas da interação da natureza. Michael, ele também escreve que, graças ao estilhaçamento, há a capacidade de construir a linha do meio. Temos a linha da direita, temos a linha da esquerda, temos a linha do meio, que é o homem que constrói. Então, as linhas direita e esquerda
contemplam dentro delas um grande perigo, porque quando se juntam pode haver um curto-circuito, então por isso tem que haver a linha do meio. Se a luz se conecta sem este fluxo, há o estilhaçamento dos vasos. Dr. Lightman, é tal como o nosso mundo, um curto-circuito. Quando a força da doação, do dar e a força da recepção se conectam uma com a outra, então no nosso mundo não vemos isso, algo horrível a acontecer, mas é proibido, de acordo com as leis espirituais, a receber para nós próprios. Este tipo de recepção para nós próprios aconteceu no curto-circuito das linhas esquerda e direita, ou menos e o mais, que faz acontecer esse curto-circuito. E isso estilhaça o sistema. Michael, o que é a linha do meio dentro de uma pessoa? Dr. Lightman, a linha do meio dentro da pessoa é a alma do homem. Se a pessoa fizer um curto-circuito da linha direita e esquerda dentro dele, então teria ardido, teria queimado a fundação da sua alma, que tem o objetivo de o desenvolver, e ele teria feito um curto-circuito aí. Michael, se olharmos para o que acontece na sociedade, temos os da esquerda, temos os da direita, quando conectam entre eles, vemos que precisa de haver algo no meio. Caso contrário, imediatamente há conflito, guerras, vemos isso ao longo da história. Estas duas linhas fazem curto-circuito entre elas e tem que haver aqui algo no meio. Dentro da pessoa, é claro, mas dentro da sociedade. Dr. Lightman, dentro da sociedade tem que haver leis que ajudem as pessoas, que o elevem, que o eduquem, que façam com que ele pense na sociedade e não nele próprio. E então aí todas as suas ações seriam benéficas e seriam encorajadas pela sociedade. E de forma correspondente, teria recebido e se não poderia agir pelo benefício da sociedade, mas apenas pelo seu benefício, então receberia um castigo. E, portanto, esta recompensa ou castigo que recebe da sociedade correta à volta dele, tê-lo-ia ensinado, tê-lo-ia educado. Então, se aqui dentro da pessoa, da linha do meio, existe esta tela da força anti-egoísta que permite que a pessoa dentro dela própria absorve estas duas qualidades naturais, em vez da qualidade egoísta de receber para si mesmo e da qualidade egoísta que começa a aparecer dentro dele, que faz parte do Criador. Dr. Lightman, certo? Michael, então isso é uma tela. E na sociedade tem que haver leis, na sociedade correta tem que haver leis que possam organizar estas duas forças. Dr. Lightman, certo? Michele, também entendi corretamente que precisamente o ódio ocorre no estilhaçamento dos desejos. Como é que aparece o ódio? Em que cada um quer usar, explorar os outros, tirar partido à custa dos outros. Isto é o resultado do estilhaçamento daqueles vasos ainda no mundo espiritual. Dr. Lightman, certo. Michael também escreveu que existem kelim internos e externos, e entre eles passa esta linha do estilhaçamento, ou seja, graças a estes vasos internos e externos que existem em nós, sentimos que fora de nós existem certas pessoas, sociedade, e há desejos dentro de nós. Os nossos desejos, claro que os preenchemos, queremos sempre preenchê-los, e os externos parecem externos e apenas os usamos para o nosso benefício. Dr. Lightman, certo. Michael, esta imagem é graças ao estilhaçamento dos vasos. Dr. Lightman, certo. Quando o estilhaçamento geral partiu, revelou esta divisão entre o meu e o teu. Michaela, então, inicialmente é que a pessoa sentia tudo dentro dela própria, que tudo lhe pertencia. Isso é a Dhamma Rishon, Dr. Lightman, certo, que está tudo dentro dele. E então dividiu-se entre o que é nosso e o que não é nosso, o exterior. E apareceu o ego como resultado de haver algo que é o homem e algo que não é. E isso é graças ao estilhaçamento? Pergunta Michael, Dr. Lightman, certo. E o desejo de receber tudo o que não é nosso, para nosso benefício? Michael, então nosso
temos a capacidade de o preencher e é nisso que pensamos o dia inteiro, em beneficiarmos o nosso desejo e naturalmente não pensamos nos outros. Mas não entendemos porque é que temos que fazer algo pelos outros. Podemos ter um contacto com os outros, mas queremos só explorá-los, é isso. Então aqui a pergunta é, ele escreve que precisamente ao mudar a nossa atitude para com estes desejos exteriores, os vasos, que é lindo, ganhamos a capacidade de mais uma vez voltar ao estado de Adão. E o que é que isso nos daria? Dr. Lightman seria capaz de sentir todo o mundo como seu e sentir-se assim como todo o mundo. E desta forma não teria divisão entre o que é seu, o que não é seu, o que é dos outros, nós e os outros, estranhos, mas sentir-se-ia em conexão absoluta com toda a criação. Michael, ele escreve que se fôssemos capazes de nos relacionar com estes desejos exteriores, estes vasos que são revelados no nosso mundo como pessoas, o inanimado, o vegetativo, o animal, da mesma forma que nos relacionamos com os nossos desejos internos, que estamos sempre prontos para os satisfazer, então aí o Criador seria revelado. Dr. Lightman, certo? Michael, então como? Como é que ao tratar bem os outros aparece o Criador? Dr. Lightman, o Criador é chamado a força geral do amor, da doação, do preenchimento, que preenche toda a criação, todo o mundo. Michaela, mas por que é que se revela especificamente desta forma? Se começarmos a tratar os outros, os vasos exteriores, os que é lima exteriores, da mesma forma que tratamos os nossos, de repente aparece o Criador. Dr. Lightman, certo? Sente que essa força externa, que age de forma benéfica para preencher todo o mundo, todos os seres, e essa força é chamada ao Criador. Michael, eu vou pôr isto de forma diferente. Noutro lugar, num sítio diferente, escreveu que é aí que conseguimos quando começamos a sentir esses vasos exteriores, sentimos os nossos vasos exteriores, aquilo que sentimos dentro de nós mesmos, estes pequenos desejos que preenchemos, é como um pequenino ponto. Dr. Lightman, certo. Tudo o que sentimos na recepção é um pequeno ponto egoísta, preto, e o que sentimos em doação é a alma. Michael, então os cabalistas chamam a este princípio amo o outro como a si mesmo. Quando começamos a relacionar-nos com os vasos externos, da mesma forma que nos relacionamos com os nossos desejos. E isso é chamado o princípio de amo o próximo como a si mesmo, que fala em todos os textos das fontes e em todos os excertos. Dr. Lightman, certo. Michael, mas ainda não percebo como é que isso está relacionado com o Criador. Por que é que o Criador fica revelado ali? Dr. Lightman, o Criador é a força geral do amor e da doação que preenche toda a criação e é sentida apenas na medida da equivalência de forma com essa força. Michael, ou seja, os vasos exteriores são como um laboratório onde podemos revelar os esforços que realmente queremos doar. Dr. Lightman, certo. Que estamos dispostos a obter a qualidade do Criador. Dr. Lightman, certo. Michael, porque se todo mundo existisse dentro de nós, como diz no mundo do Zohar, então não poderíamos revelá-lo. Dr. Lightman, não, porque não conseguiríamos sair de dentro de nós próprios. Podia parecer que já estávamos em doação. Dr. Lightman, certo. Como é que faria doação ao mundo se ele tivesse todo dentro de si? Michael, então é por isso que o mundo existe fora de nós. É como uma proteção. Michael, ok, isto está muito claro agora. E tudo isto é graças ao estilhaçamento dos vasos. Dr. Lightman, sim, graças ao estilhaçamento do desejo egoísta de Adão, que como resultado depois deste estilhaçamento, começa a reconhecer que existia a qualidade da doação, que existe a qualidade da recepção, e que apesar de este entendimento que estava preenchido antes do estilhaçamento se ter dissipado, ou seja, o Criador desaparece do mundo dele, no chamado pecado do Adão, do primeiro homem, mas graças a isso agora recebeu a capacidade de doar, de receber,
de agir de forma independente para que destas duas opções que ele tem, constrói o Criador. Cria o Criador dentro dele próprio. Ou seja, faz-se a si mesmo semelhante ao Criador. Michael, não é assim tão complicado. Ou seja, é organizar as coisas. Todos podem estudar isto, aprender estas coisas. Era acessível para todos? Dr. Lightman, seria acessível, todos poderiam estudar isso e cada um vai ter que o concretizar em si mesmo. Ou seja, não é um privilégio dos judeus ou coisa do género. Dr. Lightman, não, 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 não. Todo homem tem que o fazer e todos vão conhecer-me, do maior ao mais pequeno. Miguel, muito obrigada. Estados espirituais. Hoje falamos sobre o estilhaçamento dos vasos. Até à próxima. Obrigada.